Muito bem, nós temos um Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor e que começou com a torre de oração, a primeira torre de oração sem cessar. Começou no dia 1º de abril de 2003. E quando a gente ora, Deus ouve. Quando a gente ora, os céus se abrem. Quando a gente ora, dá vontade de entrar nos céus e ficar lá, adorando a Deus e contemplando. Então, no dia 7/7 de 2007, começamos com a primeira torre de adoração, adorando o Senhor sem cessar. Estamos orando e adorando nesse tempo todo, e quando a gente ora e adora, Deus ouve, Deus recebe, Deus olha para nós, mas Ele nos mostra a terra. Ele nos mostra os nossos irmãos, Ele nos mostra a necessidade do mundo. E então, Missões 24 horas começa exatamente como o terceiro pilar do ministério. E o ministério foi crescendo, levando as torres, os Gideões Mirins, e levando treinamento para os pastores, e levando também suprimento para as nações. E uma dessas nações, Angola. Através do pastor Nigula, entramos ali, começamos com as torres e tivemos a alegria de ter em nosso ministério, que veio para conhecer os Gideões, o missionário Luiz Oliveira. Luiz, uma alegria ter você aqui, viu? Obrigado, pastora. Eu que agradeço e para mim é uma honra, né, poder participar dos Gideões. Obrigado por estar aqui hoje, poder conversar com a senhora. Isso. Luiz, eu me lembro que quando você foi lá ao ministério e quando você começou a ouvir falar da missão dos Gideões, a visão de entrar nas nações, em todas as denominações e de preparar a igreja para a vinda de Jesus, eu pude perceber as lágrimas, a sua emoção, a sua alegria de ver uma obra assim e que você estaria participando. Não é verdade? É verdade, sim. E eu lembro também como se fosse hoje, né? Já se passaram aí quase 3 anos, sim, né? 2 anos e alguns meses que eu estive lá pela primeira vez. E naquele dia parece que eu tinha encontrado tudo que sintetizava, tudo que fazia sentido a missão que eu já tinha feito até ali. Então, eu tinha feito missões, tinha participado do projeto de Deus, mas eu não conseguia dimensionar o que eu fazia. E quando eu vi os Gideões, eu entendi como Deus age, o propósito dele para as nações. Não era somente ir, mas ir com um propósito, ir com uma ideia de criar pilares de oração, cuidar do coração das crianças, dos pastores locais, e realmente fez a diferença na minha vida. Amém, glória a Deus. Mas nós queremos conhecer um pouquinho mais de você. Tenho certeza que você que nos assiste quer conhecer o pastor missionário Luiz Oliveira. Luiz, conte um pouquinho da sua vida. Nosso programa passa tão rápido, dá vontade de ter bastante tempo. Mas como foi que você encontrou a Cristo e teve o seu chamado para missões? É bem especial para mim contar um pouco do meu testemunho, porque eu tive a oportunidade de experimentar várias coisas, né? E eu vim de uma família desestruturada, meu pai se separou da minha mãe, eu era muito jovem, né? Eu tinha 5 para 6 anos, era uma criança ainda, e eu fui ali, assim, não tive pessoas que me conduzissem a Deus. Essa é a grande verdade. Você é baiano? Sou baiano, sou de Itabuna, na Bahia. Ah, sim. Fui criado em Salvador, né, capital. E ali eu fui sendo criado, né, pela cultura afrodescendente. Então participava de rituais do candomblé. Depois fui também da igreja católica, estudei em colégio de freiras. Também fui na minha adolescência, né, que eu passei a trabalhar como ator. Eu fui fazer uma faculdade de artes cênicas e conheci também ali a bebida, as drogas. Foi uma vida bem mundana, como a gente pode dizer, né? E eu percebi que sempre estava faltando algo, eu sentia um vazio muito grande.
E fui atrás de várias religiões. Eu fui Hare Krishna, tomei o chá do Santo Daime, né? E fui atrás de Deus. Eu estava em busca de algo que me preenchesse. Então, hoje eu posso falar com propriedade para qualquer jovem, né? Que essa busca, esse anseio, esse vazio que a gente sente vontade de preencher, só vai ser preenchido com Jesus Cristo, um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com Deus. Então, eu tive a oportunidade de experimentar mais de 8 religiões, tive a oportunidade de conhecer o mundo mesmo e continuava vazio, continuava triste, sem significado. Já pensei em muitas vezes, né, até tirar minha própria vida nos momentos mais difíceis. E aí, no meio do caminho, tinha Jesus. Veio a luz. Foi um encontro maravilhoso. Como foi? Quem pregou para você? Como foi? É bem curiosa, né, a minha conversão, porque eu estava fazendo um trabalho da faculdade e eu precisava fazer uma resenha sobre um vídeo. E na minha época não tinha Netflix, era locadora de DVD. E aí eu fui numa locadora e eu tinha que alugar um vídeo para fazer uma resenha e não tinha esse vídeo lá. E tinha lá A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E eu aluguei aquele filme por pura curiosidade, levei para casa e fui assistir aquele filme. E ali o Espírito Santo veio e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu converti, tive minha experiência com Jesus através daquele filme. Por que o filme? Hoje eu entendo, porque era a minha linguagem. Eu sou ator, professor e diretor de teatro. Então, quando Jesus se expressa para mim naquele tipo de ideia, né? De linguagem, eu consegui compreender. E foi espetacular. Eu terminei o filme em lágrimas, suando muito. E ali eu senti no coração de abrir a Bíblia e li de Mateus 1 até Mateus 18 e entendi tudo. Entendi tudo. E o que mais ficou no meu coração era que, largando suas redes, o seguiam. E naquele momento eu fiz uma oração. Eu falei, Jesus, eu não sabia, né, como era a vinda de Cristo, eu não sabia nada, só estava lendo ali. E eu falei, quando o Senhor voltar, eu quero ser um discípulo seu. Aí eu pensei um pouco, eu sou muito pecador, né? Falei, se não der para ser um dos 12, eu quero ser um dos 70. Aí eu pensei melhor, falei assim, não, ainda sou muito pecador. Se não der para ser um dos 70, eu quero ser um dos 5.000. Aí eu pensei mais um pouco, falei, Senhor, mesmo que se o Senhor não quiser que eu te siga, eu vou te seguir. Amém. E aí eu me imaginava atrás das pedras, Jesus pregando ali e eu podendo ouvir o Salvador. Então, naquela semana, uns 3 dias depois, eu tive um encontro com 2 missionários no meio da rua. Olha só. E eles falaram para mim sobre Jesus e, mais uma vez, usaram a linguagem do cinema, do jovem, né? E eles falaram assim para mim, você está numa Matrix. E você tem servido de energia, de bateria para um mundo pecador, um mundo podre. E Jesus quer te restaurar, Jesus quer que você tenha vida em abundância. Aí eu falei para eles assim, eu perguntei, como é que eu faço então? Aí eu recebi uma resposta que foi muito impactante. Ele falou assim para mim, o missionário, vai, deixa tudo que tem e segue. E é meio surreal, né? Porque eu estava terminando uma faculdade, tinha uma família, tinha 3 empregos, porque eu dava aula, né? Então, dava 2 horas de aula em um lugar, dava 2 horas de aula em outro local, aula de teatro ou aula de vídeo também. E aí, acabei me deparando com um dilema, como é que eu vou largar tudo? No meu caso era para largar tudo, por quê? Porque eu tinha ali as drogas, né? Eu estava vivendo um momento que se eu não largasse tudo, eu ia perecer. Então Deus, ele trabalha de acordo com a necessidade do discípulo, né? A minha necessidade era essa. Então eu fui recebido por esse casal de pastores, fui para João Pessoa, na Paraíba, né? Eu lembro como hoje, o pastor Felipe,
e a pastora Vitória, e ali eles começaram a me discipular, me ensinaram através dos cultos, através do discipulado diário, e eu passei a evangelizar também outros jovens que trabalhavam ali perto, ou jovens que tinham problemas com dependência química. Olha. E ali começou o meu ministério. Eu já trabalhei em 10 estados do Brasil, tive a oportunidade de ir para o Amapá também, onde eu trabalhei com os Uaiana e os Apalaí. Lá eu conheci os indígenas. E assim, no Nordeste, no Centro-Oeste, até que eu vim aqui para Minas, em Contagem, fazer um curso transcultural na Jocum, Jovens com uma Missão. E ali eu conheci a minha esposa, que já era missionária, a missionária Andressa. Eu tenho 2 filhos, né? Minha esposa é muito especial, porque ela amou Jesus e ela sempre obedeceu. Então, a gente sempre quando ia para a missão, sempre quando a gente ia para a África ou para qualquer trabalho missionário dentro do país, ela nunca hesitou. Então, sempre pronta. Sempre pronta a obedecer. Aleluia. Ai, como é lindo a gente ver como Deus age, como Deus tem a linguagem para cada um. Tenho certeza que tem um bocado de gente nos assistindo e que tem esse entendimento sobre o teatro, sobre a arte, né, da comunicação aí. Então, Deus fala para cada um de uma maneira tão individual. O importante é fazer como o Luiz fez, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Deixa tudo. Há um momento, para cada um de nós, há uma direção. Então, antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem sobre o trabalho do missionário Luiz, a sua família, ali em Angola. Um pouquinho da sua vida, um pouquinho deste trabalho e junto com o Ministério Gideões também. Vamos lá, assista comigo. Eu quero compartilhar com vocês uma visão, né, uma ideia, um sonho que foi dado por Deus há 2 anos atrás, quando ainda estávamos no Brasil. Meu nome é Luiz, eu sou pastor e estou em missões aqui em Angola, na África. Há 2 anos atrás, sentimos de Deus de vir para esse país e Deus colocou no nosso coração de trabalhar através de 3 pilares: educação, agricultura familiar e desenvolvimento comunitário através de empreendedorismo social. Atualmente, estamos construindo a nossa primeira escola, essa aqui é a Escola Semeia África. E essa visão foi dada por Deus para que a gente pudesse levar Jesus, para que a gente pudesse distribuir um pouco do que a gente tem, né? Do amor de Deus, através da educação. Então nós viemos aqui para Angola, depois conhecemos a Ganda, e aqui Deus colocou esse sonho em prática. Começamos a construir uma escola que vai abrigar 630 crianças, 315 pela manhã, 315 à tarde e 315 jovens e adultos à noite. No total, serão 945 pessoas atendidas por essa escola. A gente aceitou o desafio de construir essa escola aqui, porque uma escola que atendia a comunidade era feita de adobe, de barro, e caíram 2 salas. 40% das crianças já estavam fora do sistema escolar, e essas crianças que não tinham mais salas para estudar também passaram a não fazer parte do sistema escolar. Para continuar construindo, construir 7 salas. Nós já temos praticamente 2 construídas, então para terminar essas salas com piso, com telhado, com passeio, muro, portão, ainda precisamos de R$35 mil. Esse é o nosso desafio para que a gente possa deixar essa escola funcionando até o mês de dezembro. Porque em janeiro já começaríamos as inscrições e em fevereiro do ano que vem já estaríamos atendendo 945 pessoas. Você pode fazer parte disso. Vem com a gente fazer missões, vem com a gente levar o reino de Deus através da educação para esse povo
Vem com a gente, Semear África, convictos, amigos, igrejas, pessoas que podem fazer parte desse trabalho. O pastor e missionário Luiz Oliveira levou toda a família para fazer a diferença na África. O trabalho não pode parar. Junto ao Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor, mudanças já têm acontecido. A equipe de missionários se dedicam muito para ver o sorriso no rosto de cada um. Em Angola, ninguém fica parado. As mulheres são verdadeiras batalhadoras e o serviço não as impede de ter um tempo com Deus. As angolanas trabalham na obra de Deus e se empenham em ensinar às crianças o caminho que devem andar. Em Angola, também existe os Gideões Mirins. Algumas conselheiras falam sobre as dificuldades que as crianças enfrentam no país. Infelizmente, a nossa situação aqui em Angola é muito difícil porque a maioria das crianças vivem com o lar desestruturado. Há crianças que são abandonadas pelos pais, há crianças que sofrem abusos sexuais, há crianças que até os próprios pais também violam essas crianças. Há criança que não estuda porque vive na rua, há muita criança que não tem uma educação, não recebe amor. A criança angolana tem sido uma criança sofredora, tem sido uma criança batalhadora, tem sido uma criança abandonada. Ainda assim, existe esperança em cada olhar, em cada sorriso, em cada canção. O povo angolano é muito temente a Deus, um povo que mesmo em condições tão escassas, corre atrás do que quer. Seja você também um missionário e contribua com essa causa. Muito bem, nós podemos ver um pouquinho aí neste vídeo o trabalho que o Luiz tem feito junto com a Andressa e os filhinhos também ali participando de tudo. E nós sabemos que Deus tem esse chamado, um chamado para cada um de nós. Talvez seu chamado não seja ir para a África, ir para a Ásia ou para outro país como missionário, mas você pode estar cumprindo o seu papel, obedecendo ao Senhor, orando, contribuindo, apoiando e estando assim com o seu coração aberto para a obra do Senhor. Então vamos continuar aqui a nossa conversa sobre esse trabalho maravilhoso. Luiz, nós vimos ali um pouquinho, algumas cenas, algum trabalho e você teve esse chamado, você já esteve em outras nações também. E como foi que Deus te chamou para Angola? E eu quero que você fale um pouquinho da Semi-África. Amém. Desse chamado de Deus. Glória a Deus. Nosso ministério como família, né, se inicia em Guiné-Bissau. Né? Eu fui para um prático, passei um tempo lá em Guiné-Bissau, alguns meses, e ali eu entendi que Deus estava me chamando para a África e tem uma conexão que eu vim perceber depois de muitos anos. Né? Eu sou baiano, descendente de africanos, com certeza, porque minha família ela é do sul da Bahia, né? Onde a gente tem ali a Ilhéus, que era uma capitania hereditária, então chegavam escravos lá, então com certeza eu tenho esse DNA. Um sanguinho africano. Aqui dentro. A questão da matriz religiosa, por conhecer a matriz religiosa, então Deus me faz conexões com a África. Sim. E aí eu estou ali, entendo isso. Amando
a África. Amando o meu povo, né? Amando talvez os meus ali primos distantes, né? Entendia que aquele era meu povo também, era minha família, não somente em Cristo, mas que existia uma redenção para que eles pudessem receber a mesma bênção que eu recebi de conhecer a Deus. Sim. Era o presente que eu queria dar para eles, o presente que eu recebi. Então, eu fui para Guiné-Bissau. Depois, eu e a minha esposa, a gente teve a oportunidade de cuidar de um orfanato na divisa da África do Sul com a Botsuana, no deserto do Kalahari, onde nasceu o nosso primeiro filho, Noah. Ele é africano, né, sul-africano, e nasceu no deserto, né? Eu até brinco, às vezes, quando eu estou pregando, pastora, eu falo assim, tem irmãos, né, pessoas que me procuram, pastor, eu estou passando um deserto, aí eu falo assim, não mata não, o meu filho nasceu no deserto e está vivo, então não mata, a gente vai superar esse deserto, deserto é tempo de ajustar, alinhar para entrar na terra prometida. Verdade. Então eu sempre brinco assim. Aí a gente servimos ali aquela comunidade, o orfanato, depois retornamos para o Brasil, para a igreja local, e aí nasceu nossa filhinha Adele, e aí com 1 ano de idade a gente voltou, mas já para Angola, uma direção que Deus nos deu através do Semeáfrica. O que é o Semeáfrica? Sim. Semeáfrica é uma missão, uma associação, é uma missão que ela nasce, o nome dela já tem um significado, ela nasce com um objetivo, né? Semear para a África ficar rica, Semeáfrica. Então, essa missão, ela nasce com o objetivo de a igreja, ela é plantada na comunidade, a igreja ela é resposta para a comunidade através de 3 pilares: semear educação, semear agricultura familiar e semear empreendedorismo social. Então ela nasce, a igreja, ela tem a resposta para o povo local se desenvolver, para que eles possam encontrar sustentabilidade, vida digna, porque eu acredito e eu passei por isso, Deus dignifica o homem. Sim, sim. E é através disso que a gente anda, dessa palavra de Deus. E é muito importante isso, Luiz. Nós vemos que realmente a igreja, ela é um agente de transformação. Ela é usada, nós vemos que o evangelho ele caminha numa contracultura no sentido de vir trazendo a paz, o amor, o entendimento e o progresso. Nós vemos que todo o progresso dos países do primeiro mundo na Europa se devem aos princípios judaico-cristãos, se devem à palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Então isso traz uma mudança, uma transformação. E como a África precisa disso, não é? É verdade. Então, conte pra gente o que tem sido feito, Luiz. Escola, como que tem sido? Amém. Na verdade, a gente entendeu que a gente precisava caminhar primeiro no Espírito. Sim. Então, as primeiras atividades que a gente, quando a gente chegou em Angola, o que a gente se preocupou em fazer foi plantar torres de oração. Aleluia! São 8 já, né, no país, 8 torres em 5 províncias. E temos 2 núcleos de Gideões Mirins, cada um com 100 crianças. Sim. Só que a gente tem potencial para mais, e aí a gente convida a igreja brasileira para participar, para a gente poder estar levando os Gideões para mais crianças e também estar plantando mais torres. Depois, a gente entendeu que a gente precisava construir o primeiro ponto, a educação. Por quê? Qual é o objetivo da gente como missionários, pastores? É ensinar o povo o caminho que se deve andar, o caminho que é Cristo. Falar de Jesus, mas ensiná-los a ter uma intimidade com Jesus. Como é que isso, no primeiro momento, se dá? Através da leitura da palavra. Sim. É o nosso mapa, é o nosso guia, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, a palavra é fundamental. Como é que eu vou dar a palavra para um país que quase 60% da população é analfabeta? Então, o objetivo é fazer com que as pessoas tenham acesso à leitura bíblica. Então, para isso, eu preciso, então, trabalhar na base, que é educar.
ensinar a ler. Então minha esposa, ela é assistente social, formada pela UBRA, e ali ela desenvolve pequenos núcleos onde ela ensina as mamas, as mães que vieram da guerra, né, o pós-guerra, ela ensina alfabetização através da Bíblia. Que lindo. Esse foi o primeiro momento. Adulto. Por quê? Porque a gente precisava começar, mas ainda não tinha uma escola, não tinha uma estrutura. Então foram formadas pequenas salas de aula debaixo de árvores, nas igrejas, para a gente poder avançar com o projeto. Usando o que tem. O que tem. Temos que ter a criatividade, Isso. né? Uhum. Aí a gente começou a receber suporte tanto dos Gideões, como também de pessoas, amigos, a igreja brasileira, e a gente começou a construir uma escola. Já são 4 salas construídas, eu estou indo agora. Onde que é a escola? Fica na Ganda, é uma cidadezinha, um município da província de Benguela, que fica ali mais ou menos no centro, para o lado do Atlântico da Angola. E curioso porque Benguela é uma capital e essa cidade tem quase 500 anos. Olha, ela é quase da idade do Brasil. Que lindo. Então, muito próximo. Eu morava a uns 800 metros da onde saíam os navios negreiros para o Mercado Modelo na Bahia. Olha só. Você foi para o ponto, Deus te levou na história. Me levou lá para a origem, né? Da onde o meu povo baiano descende, né? Mais perto ali. Então, eu estou indo agora no mês de fevereiro, mais especificamente dia 12. Logo depois da gravação desse programa. Amém. Saio daqui para o Rio, amanhã, dia 12, eu já pego o voo para Luanda. A gente está indo construir mais 3 salas de aula, 2 banheiros e uma cozinha. Essa escola, no total, serão 7 salas de aula. Elas vão atender 315 pessoas por turno. Então, serão 630 crianças, mais 315 jovens e adultos. Então, a comunidade vai ser atendida na parte educacional. Depois, a gente quer implantar um trabalho de ensino da agricultura local dentro da escola também, com cursos aos finais de semana, tentando conciliar a comunidade para tirar a comunidade da agricultura de subsistência. Sim. A agricultura pode gerar riqueza, pode tirar uma comunidade da miséria. Então, a gente quer trazer isso para eles, é o nosso próximo passo. E os jovens que não querem mais estar na agricultura, eles vão para o empreendedorismo social. Sim, então, a gente consegue cobrir ali a comunidade de ferramentas para que elas possam caminhar. Esse é o nosso objetivo. É muito lindo. Nós sabemos que a África tem aquele potencial tão grande, aquela terra tão fértil como as terras brasileiras. Em se plantando, tudo dá. É verdade. Mas é necessário mesmo que haja o ensino, que haja o estudo. O que produz aqui? O que vai render aqui? Ensinar os jovens. Ai, que coisa linda nós podemos estar caminhando assim, podendo ver a transformação de um país, de uma comunidade. Claro que tudo começa pequeno, começa com compromisso, começa primeiro no mundo espiritual. Foi assim que Jesus começou a transformação do mundo, chegando até os nossos dias, com essa semente preciosa da palavra. E quando nós conhecemos o Senhor, queremos adorá-lo. Então, nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa. Eu sei que está muito agradável, muito gostoso, e eu sei que seu coração está fervendo para ser um missionário também, para estar indo junto conosco, com o Luiz, com os Gideões, à África, cumprindo o propósito de Deus. Mas nós vamos dar uma paradinha para adorar ao Senhor. Patrícia, queremos convidar você para, ao piano, nos levar ao Santo dos Santos. Vamos lá. É com você.
Bem, é claro que depois de adorar o Senhor, é claro que depois de abrir o nosso coração em adoração, o que nós queremos é cumprir o propósito do Senhor. O que nós queremos é, como Paulo, tendo a visão de Jesus, ele disse: "Que queres, Senhor, que eu faça?" E nós temos essa oportunidade tão grande, a oportunidade nos dias de hoje, com toda a facilidade de comunicação, de transporte, nós podermos ajudar, nós podemos levantar nossos irmãos, como o Luiz disse no bloco anterior, sobre o que Deus quer fazer com cada nação, com cada família, com cada pessoa, trazer dignidade. A dignidade como filhos de Deus e dentro do seu propósito. Luiz, foi tão gostoso a gente ouvir como Deus te conduziu, o que Deus tem feito através da sua vida, e você tem sido nosso coordenador ali na África, e já estamos conversando para outras nações também. Você está levando essa tocha, não é, da Gideões e Semiáfrica juntos, Amém. não é? Glória a Deus. Levando este chamado tão glorioso. Queria que você trouxesse uma palavra aos pastores, aos jovens, às pessoas que estão nos assistindo, sobre dar vazão ao chamado e como podem ir com você, ir conosco, né? Com os Gideões Amém. e Semiáfrica, a Angola e a África. Amém. Para os pastores, missionários, né? Eu quero deixar aqui uma palavra bem simples, muito curta, mas um testemunho. Depois que eu passei a entender a importância de estar fazendo o trabalho da oração, de estar cuidando e plantando torres de oração, o ministério desenvolveu de uma forma extraordinária. E eu acredito que é exatamente porque a oração vai asfaltando espiritualmente por onde a gente vai passar. Ela vai estreitando, ela vai alargando, ela vai aplanando lugares difíceis de andar. E isso tem sido uma realidade em Angola, um país difícil espiritualmente. A gente sofre muitos ataques, a gente tem sofrido aí por parte até do próprio governo, a gente tem sofrido retaliações. A gente, nos últimos meses, vimos aí mais de 2.000 igrejas serem fechadas em Angola. Então, a gente sabe que quando a gente está recebendo esse tipo de ataque, é porque estamos na vontade de Deus. Então, o Ministério de Oração, o Ministério de Gideões Mirins, tem sido peça fundamental nesse trabalho missionário realizado em Angola. Para os jovens, eu quero orar e pedir que você ore também. Você é resposta para a próxima geração. Nós precisamos ir aos lugares mais difíceis, mas também precisamos nos capacitar. Você jovem, não esqueça de fazer a sua faculdade, de estudar. Você vai preparado para o campo. Não tem coisa melhor do que você desenvolver um projeto que tem início, meio e fim, onde você vai ser realmente resposta para uma comunidade. Então, eu peço que você tenha sensibilidade muitas vezes, porque o jovem, pastora, ele às vezes tem aquela dificuldade: eu quero exercer meu chamado. O pai, a mãe, o pastor fala: calma, filho, termina a sua faculdade, termina seu curso. Eu falo para você por experiência própria. Seja relevante no que você vai fazer. Seja relevante, seja uma resposta profunda para a igreja e para a comunidade onde você vai passar. Seja um missionário responsável. E aí você vai cumprir a palavra de Deus, porque tudo é feito com decência e ordem. Honra teu pai, honra tua mãe, honra os teus líderes. É bênção para a sua vida. Então, eu quero também mandar um abraço para todas as igrejas, né? O meu carinho, todas as igrejas, tanto da Igreja Batista da Lagoinha, como outras denominações que nos receberam nesse tempo aqui no Brasil, a minha família, todo o nosso carinho, o nosso apreço. Vem com a gente fazer missões. Semiáfrica, Gideões 24 horas diante do Senhor, Gideões Mirins. Vem com a gente, não perde essa oportunidade não.
pode entrar em contato com a gente vai levar uma caravana agora no mês de julho. Você que é pedagogo, você que é médico, você que é dentista, você que é professor de matemática, você que quer servir o Senhor, psicólogos, nós precisamos hoje de pessoas para trabalhar o pós-guerra de famílias africanas que não sabem nem o que é psicologia. Então, a gente tem espaço para você trabalhar durante 15, 20 dias. Vem com a gente fazer missões, vem com a gente servir o Senhor. Ok, está aí. Que você possa levar a sério esse chamado, que o seu coração esteja disposto. Anote aí o site, o Facebook, o telefone que aparece aí para você, para esse contato com Semeáfrica e com o Ministério Gideões. Luiz, foi um prazer tê-lo aqui. Que Deus abençoe sua viagem. Vai na paz do Senhor, amém, cheio do Espírito Santo, cumprindo todo o propósito dele. Amém. Levando o nosso abraço para aqueles pastores amados. Um beijo para cada Gideão Mirim, cada amém, conselheiro, os pastores todos. E que você possa estar conosco no nosso próximo programa, vendo o que Deus está fazendo nas nações e como Ele quer usar você também. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.